Episódio 3. A Travessia do Jordão. Base: Livro de Josué. Estamos iniciando nosso último episódio da série O Caminho da Promessa. Que Deus abençoe esse momento que você passará ouvindo esses ensinamentos. Agora, o povo está diante da promessa, mais uma vez. Falta muito pouco. Uma nova geração, uma nova oportunidade. O mesmo Deus, o Deus que tirou aquele povo com mão forte do Egito. A terra continua ali, no mesmo lugar, intacta, a terra que manava leite e mel. Visível, real, ao alcance dos olhos. Mas não ao alcance dos passos, ainda. Porque existe um limite, um divisor, um ponto que não pode ser ignorado. O Jordão. Josué 3,15 diz: E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. E isso vai muito além da geografia. O Jordão não é apenas um rio, ele é um princípio espiritual. O próprio nome Jordão carrega um significado profundo, aquele que desce. E aqui, tudo começa a se conectar, porque séculos depois, alguém também desceu. Não de uma montanha, mas da glória. Jesus Cristo. Aquele que veio ao encontro da humanidade. Aquele que atravessou a distância que o homem não conseguia atravessar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Assim como o Jordão estava entre o povo e a promessa, existia uma separação entre o homem e Deus. Não física, mas sim espiritual. E nenhum esforço humano consegue resolver isso. Nem religiosidade, nem boas obras, nem intenção. Por isso o padrão nunca mudou. Israel não entrou na terra prometida contornando o Jordão. Não construiu uma ponte, não abriu um caminho alternativo. Eles precisaram atravessar. E mais do que isso, precisaram atravessar do jeito que Deus revelara. A Arca da Aliança foi à frente. Josué 3,11. O caminho foi aberto por Deus. Josué 3,16. E o povo passou. Agora veja a conexão. Jesus não disse que mostraria um caminho. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Isso muda tudo, porque não estamos falando de um método, estamos falando de uma pessoa. O Jordão no Antigo Testamento apontava para algo maior. Ele era uma figura, uma sombra, uma representação de uma realidade espiritual que se cumpriria em Cristo. Assim como ninguém entrou em Canaã sem passar pelo Jordão, ninguém entra na presença de Deus sem ser por Jesus. E aqui está o ponto mais confrontador e mais libertador de toda essa jornada. Muitas pessoas querem viver a promessa, mas rejeitam o caminho. Querem paz, mas sem rendição. Querem propósito, mas sem entrega. Querem Deus, mas sem tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Aqui, inclusive, muitos confundem esse texto, achando que tomar a cruz seria aceitar sofrer pela causa ou algo do tipo. Mas não, Jesus nos convida a morrer para o mundo. Uma reflexão. Você está disposto a morrer para o mundo e seguir a Jesus? Voltando ao nosso assunto. Não existe promessa sem travessia. Não existe vida com Deus sem aceitarmos a Jesus. E essa travessia não é superficial. Ela não é emocional apenas. Ela é a transformação total. É morte do velho homem, Romanos 6,6. É nascimento de uma nova vida, 2 Coríntios 17,7. É alinhamento com a vontade de Deus. Israel não entrou porque merecia, entrou porque se posicionou, entrou porque obedeceu, entrou porque deixou para trás a incredulidade, deixou para trás a falta de fé, entrou porque passou pelo caminho estabelecido. E hoje, continua sendo exatamente assim. Só que agora, o caminho não é um rio, o caminho tem nome: Jesus Cristo. Ele é a travessia, Ele é a ponte, Ele é o acesso, Ele é o cumprimento de tudo aquilo que foi anunciado lá atrás. No primeiro episódio, nós entendemos que a incredulidade pode impedir o avanço. No segundo, que ela pode alterar o caminho. E agora,
nós entendemos que existe um ponto onde não há mais alternativa. Ou você atravessa, ou você fica. Não existe meio termo, não existe quase. A promessa continua disponível. Vamos ler juntos esse versículo para encerramento do nosso podcast, O Caminho da Promessa. Está em João, capítulo 14, versículos 1 a 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse foi o terceiro episódio do podcast O Caminho da Promessa, um oferecimento do canal 365 com Deus. Se esse podcast falou ao seu coração, não guarde apenas para você. Compartilhe com alguém que você ama. Deus deseja alcançar a todos e pode usar você como instrumento para isso.